Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concordo com o Rafa e tenho escolhido a terceira temporada de White Lotus. Das 3 temporadas ela tem 8 de 10. Essa temporada tem um episódio a mais, são 8 episódios. E aí vamos falar dessa temporada que se passa dessa vez na Tailândia. E a gente tem o retorno de 2 personagens das antigas temporadas. A Belinda da primeira, que era a massagista, onde a Tânia ia financiar ela. E o outro é o retorno do famoso Greg, que virou Gary, pessoal. Por quê? Porque todo mundo já sabe que ele estava envolvido em escândalo, que nem na segunda temporada. Ele está se relacionando com uma mulher mais nova. E aí a gente vai mostrando os novos hóspedes. Como eu disse, tem o retorno da Belinda, que ela foi conhecer um novo hotel da Tailândia. E também tem os novos personagens. Uma delas é a Jacqueline, que é uma atriz de sucesso. Está pagando hospedagem para as amigas Laurie. E também a Kate. E também a gente é apresentado para um tailandês, o Guy Tok, que é um policial, um vigia na verdade, que ele é completamente covarde. Os outros personagens, além disso, tem a Rick e o Chelsea, que é um homem misterioso e mais velho que ela. A Chelsea é uma mulher mais nova, onde que ela realmente acredita que ele é o amor da vida dela, essas coisas. E a gente é apresentado para a família mais controversa da temporada, que são o Timothy, a Vitória, que é viciada em remédios, o Logan, que é o filho mais novo, o Saxon e a Piper, onde que ela diz que ela vai fazer um mestrado, uma tese formada no budismo da Tailândia. E aí é esse o plano dela. E aí a gente já vê no começo que eles são proibidos de usar celular nesse lugar, porque falam que isso aí atrapalha a vida deles e eles querem deixar o lugar mais zen possível. Até aí beleza, aí pega todos os celulares e guardam, só que o Timothy não deixa guardar o celular dele. Ainda mais que ele descobre que um escândalo de uns anos atrás, onde que ele roubou um monte de dinheiro junto com outras pessoas, só que acabou ele sendo também acusado. Tanto que ele começa a ficar desesperado e começa a tomar os remédios da mulher dele, pessoal. Ele que rouba os remédios, que ela fala que não vicia, mas ela é completamente viciada e vai tomando que nem balinha, pessoal. Todo dia ele vai tomando um remédio e ficando completamente louco. E aí, com o tempo, a gente vai vendo que os filhos deles vão gostando da Tailândia, vão aproveitando ao máximo, até que a gente descobre que a Piper decide ir até esse lugar do budismo, que ela um tempo, e aí ela marca uma reunião, só que a mãe dela, como ela é completamente preconceituosa, ela acha que vai ser uma seita, essas coisas, e aí ela pede para o pai junto. Só que o grande problema é que no meio tempo, conforme vai passando os dias, a gente vai descobrindo que ele está completamente falido, e quando ele voltar, se eu não me engano, acho que é para a Inglaterra, ele vai acabar sendo preso e a família dele vai ficar pobre, já que eles são ricos e têm bastante dinheiro, só que era tudo dinheiro ilegal. E aí ele vai escondendo esse segredo e vai tomando o remédio da mulher conforme vai passando o tempo. E aí, por ironia do destino, a gente vê que a Belinda topa com um senhor de idade, careca, que parece com uma pessoa que ela conhece, que é o tal do Greg. Só que ele mudou o nome para Gary. Por que ele mudou? Porque a polícia está procurando ele porque ele sumiu misteriosamente depois do assassinato da mulher dele. E aí ele foi lá, só que a Belinda, lembra que a Tânia ia financiar o investimento com ela, um negócio de massagem? Ela acha estranho o Greg, só que o Greg chega e fala, ó, eu sei que você lembra de mim, não sei o que, eu quero conversar com você pessoalmente na minha casa. E aí quando ela vai na casa dele, ele oferece, se eu não me engano, acho que 200 mil, alguma coisa assim, 100 mil. E aí ela acha muito pouco, porque com esse dinheiro ela não vai conseguir construir o que ela quer. Só que no meio tempo a gente vê que também o filho dela, o Zion, aquele que conversa com ela na primeira temporada e fala para aceitar o dinheiro da Tânia, ele decide conversar com o Greg, ainda mais que descobre que ela tinha $500 milhão, a Tânia. E aí quando ele chega lá, ele pede, se eu não me engano, eram 0%. Ele pede $500 milhão para ele e fala, ó, se você me desse $500 milhão aqui, eu não vou falar nada que você está escondido aqui. E aí você pode aproveitar a sua vida, só que a gente vai querer esse dinheiro.
A Belinda acha que se ele não fizer isso, ele vai acabar matando ela. Só que não é bem assim que acontece. O Greg realmente decide dar meio $1 bilhão para ela fica completamente feliz. E no meio tempo a gente vai vendo que vai acontecendo outras coisas. Tem um assalto misterioso no hotel, onde atracam um Guy Tok, e a mulher que ele gosta, tal da Mookie, que era uma amiguinha dele que ele sempre gostou, ela fala que se ele for menos covarde, ele for mais corajoso, ele vai conseguir ser segurança da dona do hotel, que é a Ciri Talla, que é uma mulher famosa, e aonde a gente descobre que o Rick, que está com a Chelsea, na verdade, ele tem um plano de matar o marido dela em Bangkok, tanto que ele engana ela falando que ela vai estrear um novo filme, a Ciri Talla, e aí ele leva um amigo dele junto na casa de Bangkok, e quando ele chega ele confronta o tal assassino do pai, porque de acordo com a mãe dele, foi ele que matou o pai dele, que é o Jim Holliger. E aí quando ele chega lá, ele confronta, só que como ele vê que o cara já é uma pessoa de idade, pessoal, ele até assusta ele cai da cadeira e ele decide fugir com o Frank. Só que o grande erro do Rick, pessoal, é que ele voltou para o mesmo hotel e ficou esperando até o dia de ir embora. Por que foi o maior erro? Porque a gente vê que o Jim vai conhecer a Jacqueline, que é uma famosa, e quando ele vai lá, ele vê que o Rick está lá. Quando ele vê isso, ele manda os capangas atrás do Rick. O Rick vai lá falar com uma mulher que era tipo uma terapeuta. Enquanto isso, ele vai vendo que a Chelsea segue ele. Quando ela segue ele manda ela embora. Só que o Jim Hollinger, ele mostra a arma que ele estava com um coldre escondido. E fala, se você tentar alguma coisa comigo, eu vou te matar. Só que aí, o Rick, quando começa a ver ele lá e fala ainda que a mãe dele era uma mentirosa e chama ela de um monte de coisa, ele fica completamente revoltado. E aí ele decide fazer o que, pessoal? Aproveita que os seguranças dele foram dar um passeio, ele aproveita, pega o coldre e mata o Jim. Só que quando ele dá os 2 tiros, a Ciri Talla pergunta, por que você matou o meu marido? Aí ele fala, porque ele matou o meu pai. Aí ela fala, você é louco? Ele era seu pai, ele confessou para mim. E aí quando ele descobre isso, pessoal, ele fica desiludido por completo, ainda mais que ele tem que lidar com os 2 seguranças, os guarda-costas do Jim. E aí quando eles chegam, ele consegue ainda impedir esses caras. E aí a gente vê que o Guy Tok encontra o Jim caído, quase morrendo. E ela, como ele tinha aprendido a atirar, e graças a Mookie, a Ciri Talla fala, atira nesse desgraçado, que era o Rick, atira nele. Só que aquele menos imaginava que um dos tiros dos seguranças acabou atingindo a Chelsea. Tanto que ele pegou ela no colo, sai carregando com ela nas mãos. E aí quando ele está carregando, ele acaba tomando tiro do Guy Tok e acaba os 2 caindo e morrendo. Tanto que são, além do Jim, são os únicos que morreram. Enquanto isso, a gente vai vendo que o Timothy está completamente lunático, pessoal. Tanto que no começo da temporada, uma das atendentes, uma das funcionárias apresenta um fruto que fala que a semente é venenosa. Ele decide dar para a família inteira. Só que quando eles vão tomar, ele desiste. Só que ele comete um erro enorme, pessoal. Qual o erro dele? Ele deixou um pouco no liquidificador. E como o filho dele, o Loki, ele vai tomar um suplemento que o irmão dele, Saxon, ensinou, ele não lavou o liquidificador e ele acaba tomando. E aí ele acaba quase morrendo, até que a gente vê que ele volta misteriosamente, né? Que era o que o Timothy nem imaginava. E aí, quando que ele consegue finalmente voltar a si, o Timothy vê que foi um verdadeiro milagre o filho dele sobrevivido, ainda mais que falavam que era usado esse fruto para suicídio, né? E aí ele decide voltar com a família, e quando é que ele está voltando com a família, e com a Belinda, que está rindo à toa, que agora ela está milionária, né? Tanto que ela até ficou com os massagistas, mas ela fez exatamente o que a Tânia fez com ela. Ela desprezou ele, falou que ela tinha que ir sozinha, viajar o mundo com o filho, que ia pagar a faculdade, doutorado, mestrado, essas coisas. A gente vê que o Gary, pelo visto, não vai aparecer mais, né? Que agora ele ficou com a nova mulher dele lá. Enquanto isso, também a gente vê o desfecho da Jacqueline com a Laurie e com a Kate, que mesmo ela tendo uns percalços lá, alguns problemas, elas são grandes amigas desde a infância e decidem se perdoar.
E também a gente vê que o Guy Tok, mesmo ele sendo corajoso e matando o Rick, ele, na verdade, não entregou os russos, que foram eles que assaltaram o hotel, porque ele ficou com dó deles, porque ele falou que eles não tinham oportunidade de trabalho. E dessa forma, ele conseguiu ser o segurança de Ciritala, que era uma coisa que ele nem esperava. E acaba dessa forma a temporada. Pessoal, vamos para o que eu gostei ou não gostei. Pessoal, das 3 temporadas eu achei essa mais fraca. Por quê? Os personagens eu não achei muito interessante. Esse negócio do Timothy ficar tomando remédio o tempo inteiro é muito chato. Ainda mais que ele tem aqueles pensamentos suicida e querer matar a família dele o tempo inteiro. O Rick, na verdade, também era uma pessoa muito frouxa. Tanto que ele não teve nem coragem de matar o assassino do pai. E isso acabou afetando até a vida da namorada dele, que ele gostava, e também do pai dele, que ele nem imaginava que aquele senhor de idade corrupta era o pai dele, que era o dono da Tailândia, junto com a Ciritala. E também o confronto dessas amigas eu achei muito chato, pessoal. Esse negócio, vai lá, fica com ele, não vai, fica com ele. Então, dessa temporada, poucos personagens assim achei bem interessante. Tanto que é a pior temporada avaliada do MDB. O que eu gostei e é surpreendente é que a gente nem imaginava que o Jim Hollinger, na verdade, mesmo sendo dono da Tailândia, era o pai do Rick, né? Que foi uma coisa surpreendente. Pegou todo mundo de surpresa, até ele mesmo. Só que ele acabou pagando o preço com a morte da namorada e também do pai e a dele. Outra coisa que eu gostei bastante é que a Belinda finalmente se deu bem, né? Mesmo ela agindo que nem a Tânia, enganando o Ponchai, que era o cara que ela estava se relacionando na Tailândia, ela acabou se dando bem com o filho dela finalmente, né? Já que na primeira temporada ela foi literalmente feita de trouxa pela Tânia, que ela falou que ia ajudar ela no investimento, acabou não ajudando e ficando com o Greg. E também gostei também do desfecho do Greg, né? Onde a gente pensou que ele ia ter coragem de matar, mas ele deixou os dias de matança para lá. Por quê? Porque ele já está milionário, já está no final da vida dele, já está com uma mulher que ele está ficando lá, que ele gostou. E dessa forma, assim, essa temporada, devido a esses motivos, eu dou uma nota 7 para essa temporada. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos recorrentes, continuem firmes. Muito obrigado a todos. Até a próxima.